pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí. O meu nome é Milena Faneco, estou falando com vocês diretamente de Ribeirão Preto, da terceira edição do Fórum Agro de RH, promovido pela ABRH São Paulo. Estou aqui com a Carolina Mangoni, que é a CHRO da Mac Campo, que é uma concessionária da John Deere. Carol, prazer ter você aqui conosco. Que honra. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. A Carol acabou de sair do palco e ela apresentou um painel sobre talentos, mas a gente vai falar um pouquinho sobre propósito. Carol, fala um pouquinho para mim, como que a gente consegue traduzir o propósito da organização em empresas que têm times tão diferentes, né? Então, no agro a gente tem o time do back-office e a gente tem o time de campo. Como que a gente consegue traduzir propósito para esses times? Joia. É um desafio, né? Mas é um desafio gostoso, porque assim, quando a gente fala de propósito lá na empresa, a gente fala o nosso propósito, na verdade, ele é transformar vidas e comunidades. E é uma coisa que lá a gente faz na prática, e as pessoas percebem isso, né? Uma das coisas que eu falei, na minha fala no auditório, é que quando a gente chega em cidades menores, onde tem, uma população, sei lá, de 5, 6 mil habitantes, eh, a gente chega e transforma aquela cidade. Chega uma empresa com toda uma demanda de contratação de pessoas e que aos poucos vai desenvolvendo a economia daquela cidade. Então, quando a gente tem as pessoas de campo, as pessoas da loja, né, tanto pessoas da área administrativa quanto de vendas, né, comercial, peças, oficina, quando a gente tem essas pessoas que estão nas lojas, elas percebem essa mudança no dia a dia deles, né. E quando a gente tem as pessoas que estão no back-office, né, tanto, seja na matriz, seja no nosso centro de distribuição, eles também percebem a diferença que a gente faz na ponta. Da ponta. E aí a gente alia tudo isso ao nosso maior, objetivo, que é ter ali uma cultura centrada no cliente. Então a gente volta todos os nossos esforços para isso. Por exemplo, a gente tem, durante o nosso período de safra, a gente tem comitê de máquina parada. Aquele comitê, ele avalia a demanda do cliente que tem que ser atendida em menos de 24 horas. A gente reúne várias áreas ao final do dia e fala quais são os clientes que estão com máquina parada no campo. E as pessoas sabem o quanto é importante a gente ter essa agilidade para resolver o problema do cliente. Entendi. E como que vocês garantem essa unicidade, né? Ou seja, você tem funcionários diversos olhando para a mesma direção, para o mesmo propósito, né? Aculturados na mesma cultura, ou seja, todo mundo sabe qual é a cultura Maquicampo, para onde a Maquicampo vai, para onde ela olha, qual é o propósito. Como que você garante essa unicidade? Tem algumas práticas, alguns rituais? Bom, o nosso principal fio condutor ali é a liderança, né, então a gente fazendo um alinhamento com a liderança, orientando para onde a gente quer ir, a gente consegue fazer com que eles levem isso para a ponta. No dia a dia são eles que estão ali com as equipes. Então o que a gente precisa é fazer essa capacitação com eles e fazer esse monitoramento, esse alinhamento, para que eles possam levar, essa cultura e essas práticas para o dia a dia. Agora eu vou dar um exemplo, trazer uma analogia, né. Então tem uma história de que Kennedy estava na NASA, não sei se você conhece essa história, e ele estava passando de madrugada e viu uma pessoa varrendo o chão, limpando, uma pessoa da limpeza. E ele pergunta para essa pessoa: "O que que você está fazendo aqui essa hora?", né. E a pessoa disse: "Estou, mandando um homem para a lua", né. Então, como que vocês então, eu entendi que a liderança ela é o ponto de de apoio e de catalisar toda essa cultura e desdobrar isso para as bases, né. Mas qual é o desafio de levar esse propósito, né, essa cultura de foco no cliente, lá para a pessoa do campo? Então, isso daí é uma coisa que eles já têm na veia deles, né, geralmente são pessoas que moram nessas cidades onde a gente onde a gente tem loja e presta atendimento. Então eles sabem o impacto que é para o cliente se não for atendido naquele momento.
que a gente fala é assim: a planta não espera, É né, verdade. não tem como esperar. Não. Então é a gente se adaptar ao momento da planta e não ao contrário, né. Isso daí é uma coisa que é muito clara na empresa, né, esse direcionamento. E quando você fala, né: "Eu estou mandando um homem para a lua", a nossa frase é: "A gente alimenta o mundo". Então a gente provê alimento E para o que mundo, que subsistência. propósito, né. Que Exatamente. propósito. Isso aí. E todo mundo tem isso ali Tem, e vivencia. tem. Muito não, ai, que bacana, né. E sustenta, né, porque é difícil sustentar um propósito, tem Sim. ainda mais hoje em dia, né, Carol, com tantas informações, com tantas atratividades que a gente tem no mundo, né. Uhum. E daí você apresentou um painel sobre o jovem, né. O quão difícil é atrair esse jovem ou não é? Depende, quando a gente está nas lojas, quando a empresa chega, quando a loja chega, é um atrativo, né, ela chega ali Daí para todo mundo desenvolver. quer. Muita gente quer. É. Então é o que a gente faz, assim, a gente quando a gente vai chegando, eles já sabem que a gente está chegando, né, e quando a gente abre processos seletivos, tem uma demanda grande de inscritos, né, de pessoas que querem fazer E parte. de permanência? Também, a gente tem pessoas que estão com a gente há muitos anos, claro que tem aquela rotatividade que é natural, né, a gente não consegue agradar todos, obviamente, mas a gente tem um tempo de permanência bom na empresa, que a gente chama do nosso tempo de retenção. Tempo de retenção. Porque, não sei, né, a gente estava falando há pouco, né, eu trouxe um recorte da geração Z para você. A geração Z é uma geração que fica em média numa empresa 9 meses. É um tempo muito curto, né, e é um investimento que a empresa faz, né. Tem um investimento, um custo envolvido nisso, né. Sim. E se essa geração não vê propósito, independente se ela está no back-office ou se ela está no campo, é uma geração que ela vai embora e ela vai buscar outra empresa que ela compartilha do mesmo propósito. Uhum. Eu não sei se você consegue observar isso no setor que você atua. Sim, a gente tem. O nosso índice de turnover, apesar de baixo, né, ele existe, né, nós temos aí cerca de 6 a 7% de turnover. Pode Uma ser. coisa que ele falou o RH tem que entender do negócio, e as minhas DTs elas vão para o canto. Elas vão à loja, elas acompanham técnicos no campo, elas acompanham comercial no campo, sabe. Quantos Suspeito disso. profissionais vocês têm hoje? Nós temos 650 na Macampo John Deere, e nós temos fazendas também e irrigação. Isso dá um total de quase 1000 pessoas. É bastante, é bastante. Como que a comunicação interna da sua empresa sustenta essa cultura e as decisões críticas nos negócios? A gente tem uma área de endomarketing, né, que fica dentro do RH, e a gente faz a nossa comunicação muito na palma da mão, né, então a gente coloca muita coisa via WhatsApp, a gente reforça muito com as lideranças. Um braço que a gente tem na execução do endomarketing são as próprios administrativos da loja. Então toda vez que a gente vai fazer alguma campanha, alguma ação específica, a gente monta no corporativo e a gente envia para esses braços nossos que são as administrativas. E elas replicam isso na loja, elas tomam conta das ações dentro da loja. Entendi, A entendi. a nossa forma de esse é o nosso canal para a gente fazer acontecer. Não, entendi, ficou claro, ficou claro. E você hoje, se você fosse classificar o índice de satisfação do colaborador Mactamp, você consideraria um valor alto? O índice de satisfação em relação à empresa, Em relação à empresa, tipo um NPS. o nosso engajamento saiu há pouco tempo, está em 77%. É, e você atribui isso muito pela cultura ou pelo propósito? Sim, É. com certeza. As pessoas gostam muito da empresa e gostam muito do que a empresa traz de 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 propósito mesmo, né, para a comunidade. Isso com certeza é. Ô Carol, uma outra coisa, né, você disse o seguinte, que muitas vezes você chega nas cidades, né, às vezes cidades muito pequenas, e vocês abrem processos seletivos para atrair essas pessoas para lá. Como que vocês, existe um programa de capacitação para essas pessoas? Como que funciona esse processo de desenvolvimento de pessoas dentro da Macfampo? Tá, a gente tem quando eu estou falando de lojas da ponta, né, principalmente oficina, a gente tem programa, que inclusive eu falei lá dentro, que é o Mac Trainee,
Aham. Então é um programa onde a gente contrata as pessoas da comunidade para trabalharem na parte de Office 1. A gente forma essa pessoa desde o início, né, desde da base mesmo de conhecimento técnico, até a tecnologia mais evoluída, né, que é o que a gente tem nas nossas máquinas. Ele é um processo de capacitação de cerca de 1 ano a 2 anos. Aí o trainee ele vai fazendo, vai tendo aulas, vai fazendo a capacitação, faz provas, ele acompanha os técnicos a campo também, e durante 1 ano a 2 anos ele fica nesse processo de aprendizado, para Uhum. depois ele virar um Um técnico para ir a campo técnico. também. E me fala um pouquinho, quais benefícios vocês já perceberam com esse programa? Então, a nossa tecnologia é muito específica, então é muito difícil eu trazer alguém de mercado para atuar tecnicamente nas nossas máquinas. Eu formando dentro de casa, primeiro que eu estou trazendo para ele aquele benefício de que a empresa está investindo em você, Sim. né, você está tendo conhecimento aqui que você não consegue comprar no mercado. Uhum. Você não pode chegar na John Deere e pedir um treinamento específico, né, então, a gente forma ele durante esse tempo todo, e isso mesmo vai dando para ele mais firmeza, né, mais Sim. conhecimento, Mais mais segurança experiência, também. segurança, exatamente. E esse programa, ele é muito reconhecido por isso, porque a gente faz isso com as comunidades que estão em volta da loja, né, então isso aí a gente vai desenvolvendo profissionais, vai desenvolvendo a economia junto. Muito interessante, né. A sustentabilidade isso. É, É sustentabilidade pura, né. é. Muito interessante. E deixa eu te fazer uma última pergunta, né, como que você, eu não sei se tem, né, mas qual foi o maior aprendizado ou o maior erro que vocês tiveram nesse processo e que te ensinou algo muito importante? Que você pudesse compartilhar com quem deseja, né, implementar um programa desse. É, aqui um parêntese, né, esse programa ele já existia quando eu entrei, Aham. então assim, não foi algo que eu levei. Sim, sim. Mas eu acho que assim, quando eu entrei na Macampo, eu tenho 4 anos de empresa, esse programa é um programa que acontece já há 12, 13 anos, e eu entrei com toda a bagagem de RH que eu tenho, né, são 25 anos de experiência na área. Só que lá eu reaprendi tudo, porque não adianta você simplesmente chegar com um formato que já deu certo em outras empresas. Eu fui sócia de uma consultoria por 10 anos, trabalhava com eles inclusive, mas quando você está lá dentro, você vê que a realidade é distante, nem tudo se adapta. Exatamente. A empresa tem sua cultura, o seu jeito de ser, né. E às vezes uma coisa que você fala assim: "Isso daqui é errado fazer". Quando chega lá não é que é errado, como é que você pode adaptar para que de fato faça sentido para a cultura? Não adianta eu chegar com uma ideia certa e querer colocar ela para tudo, né, eu preciso Sim. entender o que que tem por trás. Sim. Então, eh, não sei se foi erro, né, assim, foi aprendizado na verdade, Aprendizado, de sem que não dúvida. adianta eu chegar com uma coisa pronta que não vai ser. Não, entenda o contexto, né, valorize o legado, né, é Exatamente. muito bom. Fosse um Agora aprendizado grande. exatamente. Agora voltando em propósito, né, a gente tem tanta coisa acontecendo no mundo, né, todo dia tem uma informação nova, todo dia tem algo novo para a gente aprender. Você acha que de alguma forma essa transformação digital que a gente está vivendo e que está pegando muito o agro, está impactando bastante o agro, afeta de alguma forma o propósito? Eu acho que não afeta o propósito. Na verdade, é a gente, saber traduzir isso para o nosso mundo e usar da melhor forma, né. Eu acho que a tecnologia ela traz muitas coisas que agregam a velocidade, né, a qualidade de processo, interpretação de dados e tudo mais, e ela traz isso de uma forma ampla. O negócio é o que eu acabei de falar, assim, não adianta você simplesmente querer colocar, né, você tem que trazer para o nosso contexto para poder adaptar. Exatamente. Então eu acho que essas mudanças, essas transformações todas são muito positivas para que a gente deixe com que a inteligência artificial faça o trabalho lá e a gente possa se dedicar mais ainda para um Exatamente. olhar individual. O individual, o humano, estratégico, né, Carol. Carol, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que queiram implementar um programa de trainee como o da Campo, que é um benchmark, que é uma inspiração. Joia. Primeiro assim,
me coloco à disposição, né, para quem gostaria de conhecer o programa também. A gente tem muito mais coisas, muito mais ações internas que são bem interessantes. E eu acho que o principal recado é esse, assim, foi o meu aprendizado, né, de primeiro conheça e entenda a necessidade, para depois você ver o que que realmente você consegue aplicar, né. E é um olhar individual, é um olhar personalizado. Quando a gente entra, por exemplo, com um atendimento de RH, né, interno, a gente tem que saber o que que a pessoa passa no campo, Sim, sim, sem dú né. pra mim é premissa básica, né. Exatamente. Então, assim, eu preciso no nosso time de RH, que a gente tem as VPs de RH, elas vão a campo, elas vão lá, conhecem os mecânicos, conhecem os gestores de oficina, conhecem o pessoal de peças, administrativo, elas vão com o comercial a campo para ver como é que é essa abordagem com o cliente, aí até mesmo para entender Sim. todas as facilidades e dificuldades que possam ter. Muito bom. Te agradeço muito pela sua presença aqui. Parabéns pelo seu painel. Tá acabando o evento, né, mas ainda tem um tempinho, então eu desejo que você aproveite bastante. Muito obrigada. Muito obrigada.